Boa noite a todos e a todas presentes aqui hoje na nossa live da Naveg. Eu sou a Juliana Rocha, fomento todas as interações aqui na Naveg. A Naveg é uma comunidade de transformação digital na área da saúde. Então, aqui a gente abre espaço para que profissionais da tecnologia possam se conectar com profissionais da saúde, buscando juntos, de uma forma coletiva e democratizando conhecimentos, o impacto no ecossistema como um todo. Então, o nosso último evento que a gente se encontrou foi no painel Naveg, que aconteceu no dia 8 de outubro, num sábado, onde a gente pôde discutir 3 painéis, e um deles nos aprofundamos sobre a experiência do paciente. Depois de um depoimento discutido com muito carinho e trazido pelo Francisco, a gente pôde se aprofundar e discutir se é exatamente isso que a gente está trabalhando hoje e por que é tão importante a instituição olhar para a experiência do paciente. Nós estamos falando bastante sobre experiência do paciente, desfecho clínico hoje em dia, mas gostaria de trazer também que isso é discutido pelo que eu pesquisei, e vocês, por favor, a intenção é que a gente promova debates, discutido há 50 anos atrás por referências. Uma delas é o doutor Avedis Donabedian, não sei se eu falei certo, pronunciei certo, mas ele nos trouxe a famosa tríade, que é a estrutura, processo e resultado. E, além disso, ele publicou, desde então, a avaliação da qualidade da assistência médica. Então, tem se cada vez mais difundindo sobre esses tópicos, ainda mais com o VBHC de Michael Porter, onde tudo se relaciona. Hoje, a gente também conta com a contribuição do Dr. Berwick, que fundou o Institute for Healthcare Improvement, onde ele também traz a estratégia de melhoria do sistema da saúde como um todo, com três pilares, né? Uma é melhorar a saúde da população, então a comunidade como um todo, ela é importante e ela faz parte desse ecossistema. Melhorar a experiência da atenção ao cuidado, que é o que a gente vai discutir hoje, pensando na experiência do paciente, e também reduzir ou estabilizar o custo per capita com saúde. Ou seja, a gente sabe que a conta não fecha. Mas a experiência do paciente, eu não sou ninguém para falar disso, então por isso nós convidamos 2 pessoas muito especiais, especialistas sobre o tema. A primeira é a Ângela. Ângela, seja muito bem-vinda. E a segunda pessoa é o Rafael. Rafael, seja muito bem-vindo. Obrigada. Obrigado, Juliana. Boa noite, pessoal. Um prazer tê-los aqui. Gostaria que vocês pudessem se apresentar, porque hoje a gente vai discutir sobre a experiência do paciente sob o olhar da gestão. Então, por favor, se apresentem. Então, eu sou a Ângela, sou enfermeira, gestora em saúde, trabalho há muitos anos na área da oncologia, né, minha especialidade, e hoje eu sou gerente de operações e também de enfermagem aqui do HCOR, né, do Hospital do Coração. Então, não estranho, o HCOR tem uma oncologia bem bacana, né, que está despontando aí, aparecendo cada vez mais, modéstia à parte, mas é um trabalho bem legal aqui que a gente está desenvolvendo e já com esse tema, experiência do paciente, bem aprofundado. Eu sou o Rafael, eu sou psicólogo, trabalhei muitos anos como psicólogo hospitalar, também no Hospital do Coração, no HCOR em São Paulo, e hoje eu atuo no escritório de experiência humana no cuidado em saúde, que é o braço do HCOR que se dedica a cuidar da experiência do paciente e trabalho como analista de experiência do paciente lá. Nossa, depois você vai explicar para a gente como é a atuação de tudo isso, né? Que bacana, gente. Vamos começar com a Ângela. Ângela, conta um pouco sobre como é esse cenário da experiência do paciente numa instituição,
por que que é importante a gente olhar para a experiência do paciente e desde quando a gente pode começar a olhar sobre a experiência do paciente? Então, para a gente ter esse bate-papo, eu fiz algumas reflexões, né? Então, de tudo que eu já vivenciei, do que a gente vive e implementa hoje, né? E aí eu penso o seguinte, por mais que o hospital, a instituição de saúde, tenha uma maturidade na sua cultura, que busca segurança, que busca a própria experiência do paciente, mesmo que você seja maduro no cuidado centrado ao paciente, que você trabalhe com seriedade paciente e família, sempre há inúmeras oportunidades de melhoria, inúmeras. Então, por mais que você desenhe, redesenhe, sempre tem alguma coisa que a gente pode implementar. E aí a gestão tem que estar sempre atenta a ouvir o paciente, a sua equipe, todas as interações. Eu queria falar de maneira bem prática, assim, né, até para a gente estar construindo junto aí essas percepções, né. Mas se você pensar num paciente, vou dar o meu exemplo, minha vivência, um paciente crônico, que é aquele paciente que vai voltar, né, no meu caso, ao hospital inúmeras vezes. Vamos pensar todas as interações que ele faz, todos os pontos de contato que ele tem. Gente, é muito desafiador, é muita coisa. Veja bem, ele vai marcar a sua primeira consulta pelo call center. Aí ele pode ter N experiências ali. Ele vem para o hospital, vai estacionar seu carro, vai andar, vai para a recepção central, vai ser orientado de uma forma, vai ser encaminhado para outra recepção, uma mais específica, vamos dizer assim. Vai ter outras orientações. Senta, observa a estrutura física, observa o comportamento das pessoas. Aí vai lá, vai ser chamado pelo médico. E aí, como esse médico vai passar para ele todas as informações que ele, né, precisa ouvir, interagir, discutir, e aí ele sai de lá com isso. Fora isso, esse mesmo paciente vai ter interações em N áreas. Algum dia da vida ele vai para o pronto-socorro, ele vai internar, ele vai almoçar, vai jantar no hospital, vai olhar para a limpeza, né? Então, assim, é muito amplo. A interface é imensa, né? E aí, ele soma tudo isso daí com a lente dele, com o olhar dele, e ele tem uma percepção, ele tem uma experiência, né? E aí, quando a gente pensou em repaginar a oncologia, que não faz muito tempo, né, faz um ano que a gente está com uma estrutura física e de gente novas, né, como que eu, como liderança, construí, e com certeza, nunca e jamais sozinha, né. Então, a gente tem, e chamou para alguns cargos específicos, pessoas bem experientes já na área, que já tinham uma vivência grande com esses pacientes, que já ouviram muito, já vivenciaram muita coisa também, e tentamos fazer de uma maneira com que o paciente seja acolhido, e assim, o principal, né, aquela perguntinha que a gente sabe que existe, o que importa para ele? O que importa para o paciente? E um paciente, no nosso caso aqui, um paciente de câncer, né? Gente, com certeza importa para ele se curar ou ter sua doença controlada, isso você pode ter certeza que sim. Aí, para isso, a gente vai ter uma equipe médica, né, excelente, a gente vai ter a medicina de precisão, a gente vai ter a melhor conduta, o melhor protocolo, esperamos, né, que tudo isso seja muito discutido com o paciente, que ele entenda, que ele participe, que ele opine, né, então isso é uma coisa. Mas ele quer só a cura numa jornada tão longa como é a jornada do paciente oncológico? Não. Ele quer ter vínculo, ele quer ser acolhido, ele quer ter segurança, ele quer, quando ele tiver um problema, e ele nunca passou por isso, vamos dizer, né, nem a família, nada, ele quer poder contar com alguém, ter alguém próximo, né, então a gente tem que ter esse vínculo. Então foi o que a gente conversou. E para isso a gente montou um time bacana, um time em que, né, fora a parte médica, que é essencial, nós temos um time de enfermeiras navegadoras, hoje são 3, que fazem duplinhas com o time das concierges, que também hoje são 3, então é uma e uma, para atender aos médicos e fazer com que a experiência do paciente seja muito melhor, com menos barreiras, com menos, né, com menores dificuldades, porque é tudo
muito complexo. Então, é complexo quando você quer marcar um exame, uma consulta, o paciente fica é muita informação e fica realmente muito perdido ali, né? E a gente quer segurar na mão e ir junto. E é essa a nossa proposta de cuidado. Então, hoje, esse paciente que chega ao hospital, ele vai ter toda claro, esse apoio médico, mas ele sai do consultório médico e ele já é acolhido pela enfermeira navegadora, que vai fazer a primeira consulta de enfermagem, e ali vai explicar sobre a rotina do hospital, sobre o tratamento, sobre as toxicidades, como ele maneja, tudo com muito cuidado, entregando informações por escrito, né? Se apresentando, falando que ela é referência dele, a partir daquele momento, em todos os assuntos assistenciais. E essa profissional, a gente tem, né, toda uma organização aqui de acionar a equipe multi, que vai entrar em contato com esse paciente já no período de autorização de tratamento. Então, o que acontece? A psicóloga, a nutricionista, se necessário, a fisioterapeuta, o farmacêutico clínico, eles entram em contato com esse paciente, com certeza, antes do primeiro dia de tratamento dele, né? E já começa todo esse esclarecimento, essa relação, essa formação de vínculo, e até que ele chega no dia do seu tratamento. Veja, por que a gente faz essa duplinha, enfermagem e concierge, que é uma pessoa administrativa? Porque para a gente importa muito essa navegação leiga, administrativa. A gente quer um enfermeiro voltado para a parte clínica, que suporte o paciente na parte clínica, que é muito importante. Enquanto isso, a concierge está ajudando a agilizar a marcação de exames, as próximas consultas, a ambientar o paciente. A gente também, um paciente que a gente vê que está tenso, que quer conhecer, mas como é que será que é o ambulatório de químio, como é que é a radioterapia? Então, essa concierge, ela pode levar o paciente até esses ambientes, apresentar as pessoas, né? Então, acho que isso é muito, muito bacana. Além de todo esse apoio, porque a equipe que atende ambulatorial, a químio ambulatorial, é a mesma equipe multi que atende na radioterapia. A gente só tem outra equipe na unidade de internação que sempre também interage com a equipe ambulatorial. Então, a gente consegue ver esse contínuo acontecendo, né? Então, isso eu acho que é extremamente importante. Deixa eu pensar mais alguma questão. Bom, você falou tanta coisa, Ângela, porque assim, eu fui anotando vou voltar lá, porque eu acho importante falar, quando a gente mencionar aqui, quando a gente fala de experiência do paciente, a gente coloca o paciente só no centro. E você falou, a gente tem que também incluir a família, né? Com certeza. Gente, a família, a gente vai ter esse relacionamento paciente e família. Você pode ter certeza, isso vai ser do início ao fim. Porque para qualquer família ter um ente querido com uma doença crônica, né, e crítica como câncer, assim, desestrutura muitas vezes, né, da parte psicológica. A gente também tem que ter o olhar, não é porque aqui é uma realidade privada, né? Então, a gente já tem uma cultura tal, mas mesmo assim, gente, por isso que eu digo, mesmo assim, muitas vezes a gente precisa acionar o assistente social também. Porque desestrutura e a gente não sabe das condições, a gente sabe, né? Mas, assim, é a questão psicológica, social, econômica, tudo isso interessa para nós, para a gente poder personalizar esse cuidado e chamar quem a gente precisa para dar esse suporte, né? Então, esse cuidar é integrado, é o paciente no centro com seus familiares. E a gente faz, né, depois o Rafa vai falar um pouquinho do conselho consultivo, que foi um passinho além que nós demos agora, que é uma coisa nova, como essa família é importante estar junto da gente. E ela tem essas interações diretas com vocês? Com certeza absoluta, às vezes mais do que o próprio paciente. Às vezes muito mais. É porque a gente discutiu bastante também isso no workshop, né? O paciente, ele precisa dessa rede que você mencionou, e a família, ela é uma rede, é a rede que vai dar todo o apoio e suporte,
E a instituição precisa abarcar e acolher isso se está pensando no melhor desfecho e acolhimento, né? Faz todo sentido. Sim. E, Ângela, você também mencionou, foi muito, muito rico quando você fala de experiência, porque também a gente pensa, tá bom, a experiência eu vou analisar e avaliar quais são as interações do paciente que eu tenho com o meu serviço. Mas espera aí, ele marcou a consulta, ele teve um sentimento, ele se deslocou, estacionou o carro. E você falou um ponto que eu também nunca tinha prestado atenção. Ele sentou ali, ele observou o comportamento, a estrutura do local. O que a gente fala, o que a gente faz. E o quanto disso pode impactar na experiência a partir dali, né? É ali que se começa, como você falou, né? Então, daí é outra reflexão que eu fiz. Não adianta, dentro de uma instituição, 1, 2, 3 setores prezarem por essa experiência. O hospital é um todo, a instituição é um todo. E aí vem o desafio das lideranças, que tem que comprar isso, entender isso, ser sensível a isso, conhecer isso. Então, assim, o Rafa vai falar do desafio dele no escritório de experiência. Ele consegue alinhar todas as áreas. E, gente, já vou falando em Rafa, mas ele consegue alinhar. A gente tenta. Mas todas é um as grande áreas. Desafio, né? Eu trabalho na minha, com a minha equipe, né? E claro que eu interajo com todos. Mas ele, quando a gente faz nossas reuniões quinzenais, olha eu já falando, depois ele vai dizer quem que participa dessas reuniões quinzenais que a gente faz no escritório de experiência. Não vou falar tudo, tá, Rafa? Vou deixar você falar. Pode falar. Não, é que tá todo mundo ali. Ali tá, pessoal. Outro problema, né, de angústia dos pacientes, autorização, parte financeira. E aí, obras, né, a questão de arquitetura. Os arquitetos estão lá nessa reunião quinzenal. Tá o pessoal da qualidade, óbvio, tem médico, tem, vamos dizer, tem de tudo. Porque não adianta setorizar, um lugar, né, gerar melhor experiência, porque o meu paciente da oncologia, ele vai parar na UTI, ele vai para o pronto-socorro, ele vai para a internação tudo bem, é da oncologia, mas ele vai vivenciar N setores dentro do mesmo hospital, e eu não posso ter N culturas, N maneiras de trabalhar, porque a cultura é o que a gente como a gente faz, né, então eu tenho que ter uma coisa única, e esse eu já falei desafio algumas vezes, mas é porque esse é o grande desafio, todos estarem para o mesmo objetivo, olhando o paciente, né, entendendo as necessidades deles, de novo, estando sensível a isso, né, escutando mesmo, entendendo o que ele precisa, isso eu acho que é o fundamental para a gente ter sucesso, para esse paciente ter essas percepções positivas, né, em relação, e também para ser mais suave, né, gente, para o paciente ter um tratamento, uma jornada mais suave, porque se ele confia, é totalmente diferente. Rafa, eu vou abrir para você antes de se aprofundar mais, porque senão a gente fica num item só e não expande, já tem perguntas rolando. Ele tem muita coisa legal para contar. Mas eu queria que você nos contasse, então, já que a gente está falando desse sentimento, das interações do paciente, o quão isso é importante, da onde vocês aprenderam tudo isso? Né? Foi a formação do conselho consultivo ou foi alguma outra ação? Conta para gente. Oi, pessoal. Bom, vou contar um pouco, então, como é que nasceu, né, esse olhar para a questão da experiência do paciente, né? Acho que a primeira semente disso, Juliana, é algo que até apareceu no workshop, né, que vocês fizeram. Tudo começa até com a discussão do valor em saúde, né? Quando a gente está pensando desde modelos de remuneração em saúde, mas também de cuidado centrado no paciente e família. Então, se você tem uma instituição que fala que está preocupada com valor em saúde e cuidado centrado, e um modelo assistencial é cuidado centrado no paciente e família, não tem como você não olhar para a questão da experiência do paciente. Né? Você trouxe até o Triple Aim do IHI, hoje em dia a gente já está no Quintuple Aim, né? Então,
Além de melhorar a saúde populacional, reduzir custos e lidar com a experiência, a gente fala até da experiência e do cuidado, do bem-estar dos colaboradores, da força de trabalho em saúde, e agora a gente já discute equidade em saúde também, né? Principalmente a partir da experiência do Covid. O próprio IHI soltou uma publicação agora em 2022, em janeiro, para falar disso. Olha, se você está falando de experiência, você está falando de equidade também. Exato. Acho que o berço de cuidado, de olhar para a experiência, vem disso, vem dessa confluência, assim. Só que aí você precisa operacionalizar isso, estruturar isso de alguma maneira, né? Então, como a Ângela falou, a gente precisa dar um lugar institucional. Quando você vai fazer um benchmarking, né, de como as instituições organizam seus escritórios ou comitês em torno de experiência do paciente, você vai vendo que cada instituição aloca em um lugar, né? Então, tem instituições que está locado na superintendência assistencial, tem instituições que está na superintendência de operações, no HCOR está no marketing, para vocês verem como cada instituição aloca isso em um lugar. E por que isso acontece? Como a Ângela falou, porque assim, não dá, gente, por mais que você precisa encaixar no organograma, mas o trabalho, ele vai ser intersetorial dentro da instituição. Hoje a gente tem um escritório, tudo começou com um escritório de experiência humana em cuidado de saúde. No HCOR a gente não trabalha só com a experiência do paciente, a gente trabalha com o novo conceito que o Beryl coloca, que é a experiência humana no cuidado em saúde, em que você está cuidando da experiência do paciente, mas você está olhando para a experiência da família, para a experiência do colaborador e para a experiência de todo o sistema de saúde em que esse dispositivo, esse hospital, esse serviço de saúde está inserido, para a comunidade também. Então, é uma experiência completa que você analisa, mapeia, e isso vai ter também todo o impacto de como você mapeia uma jornada, como que você mensura algumas coisas, mas nasce de um interesse institucional, né, de vários departamentos. Hoje a gente tem representantes de superintendência assistencial, então gerentes de enfermagem, coordenadores de enfermagem, a gente tem gerências de operações e facilities, a gente tem marketing debruçado nisso, a gente tem parceiros da oncologia, a gente tem... Se você não traz todo mundo, um pedacinho de cada área do hospital, dificilmente você vai conseguir mapear essa jornada, né, que é imprescindível. Afinal, a experiência do paciente, no conceito clássico do Beryl, é o saldo final da jornada de cuidado do paciente, né, daquilo que acontece no primeiro telefonema para agendar a consulta, como a Ângela falou, até o segundo que ele pisa na casa dele depois de sair de uma internação, né. Acho que hoje o maior desafio que a gente tem é como é que a gente constrói possibilidades de essa experiência trazer mudanças para o nosso cuidado. E implementá-las, né? Isso, então, como é que eu pego isso que eu estou lendo, né, e eu consigo transformar isso numa realidade, né? Como é que eu mapeio as necessidades, e o que é importante para o paciente, como a Angela falou, e depois devolvo isso, transformo isso, né? Uma das coisas um dos caminho de ouro para isso é o conselho consultivo de pacientes, porque aí você traz pacientes. Hoje a gente trabalha no modelo do Planitree, então isso envolve até o número de participantes da reunião. Então, o número de participantes, de representantes do HCOR nunca pode ser maior que o número de pacientes e familiares presentes no conselho. Olha só. Não inibir qualquer manifestação desses pacientes e familiares. São escolhidos a dedos, a gente só traz alta liderança para essas reuniões, e aí, quando sai da reunião, todo mundo tem o seu dever de casa de transformar aquilo que aparece, né, como uma necessidade em uma nova conduta. Vou trazer um exemplo até prático, assim, no HCOR a gente tem o que a gente chama de... A gente tinha o que a gente chamava de 8 mandamentos do atendimento. Então, todo mundo do HCOR, do porteiro, do recepcionista, ao médico, tinha que seguir esse rito de atendimento, que eram 8 mandamentos. Levamos para o conselho consultivo. Olha, esse é o nosso treinamento de atendimento aqui no HCOR. O que vocês acham? Falaram, tá ótimo, tá maravilhoso, mas está faltando um 9º mandamento. E eles criaram o 9º mandamento para a gente. Eles ajudaram a mudar o que era importante para eles em algo que a gente não conseguia enxergar como importante. E, bom, a título de curiosidade, o 9º mandamento era acesso à informação.
Eu ia perguntar. Era acesso à Acesso à informação, informação. transparência na informação. Numa fala, assim, muito bonita da conselheira, que foi assim, a notícia que vocês vão dar pode nem ser boa, mas, por favor, não engane, não maqueie, não finja que nada está acontecendo. Sabe que a gente teve um depoimento nesse painel de uma paciente que falou a diferença que teve na fala do meu médico me impactou porque eu carrego para sempre, que sim, você tem câncer, será tratada, vai passar por esse passo, vai ter esse sintoma, e vamos lá, a gente está junto. Quer dizer, ela falou, eu prefiro que fale a verdade, que eu esteja preparada para eu me preparar minha família, preparar o meu ambiente, com o que eu vou encontrar e me planejar, justamente para ganhar confiança no médico e tudo mais, do que ter essa fala de que não, vai passar, não, melhora. Então, e a informação certa, né? Na hora certa, correta, que eu acho que isso também é um desafio de vocês, né, Rafa? Porque na primeira consulta, que nem vocês estão trazendo, acho que o paciente não consegue absorver nada, né? Então, e eu queria falar uma coisa. Queria falar uma coisa bem bacana também da navegação. A gente tem um exercício com os pacientes que é planejar com ele as perguntas que ele vai fazer ao médico na próxima consulta. Então, elas entregam um roteiro de perguntas e aí vê o que para aquele momento faz sentido. Porque não dá aquele branco no paciente, quando ele vai ao consultório médico, ele já nem sabe mais o que perguntar. Então, até nessa educação, nesse auxílio mesmo de informação, o navegador atua. Então, eu falei da navegação só de consulta de enfermagem, mas tem todo o follow-up, né, que a gente faz, tem os formulários de qualidade de vida que se envia, tem as conversas, o celular corporativo também, né, está disponível para qualquer necessidade, e essa questão de estar junto, ensinando, educando, dá muita tranquilidade para o paciente, ele fica muito seguro. E hoje a gente consegue navegar 100% dos pacientes que estão em tratamento, né, então isso para a gente é muito, muito legal, assim, muito... E acho que aqui a gente fica muito feliz com isso. Angela, que assim, hoje também não tem como, e acho que tem tudo a ver com os fóruns que a Naveg coloca, que assim, a tecnologia tem ajudado muito a gente. Sim. Os recursos tecnológicos têm ajudado muito a gente a mapear, a ter os dados e a transformar esse dado numa informação que vai ser usada, né, para gerações. Para gerações a favor do paciente, né? A gente teve uma experiência recente lá no HCOR, coordenada pela Ângela, equipe da oncologia, que o paciente, durante a hospitalização dele, durante a internação dele, ele tinha um tablet à beira-leito, que ele podia acionar alguns serviços do hospital via tablet, então chamar a equipe de enfermagem, chamar a manutenção, falar com o nutricionista, né? Acionar serviço de limpeza, mas ele também avaliava em tempo real, e aí isso chegava para a Ângela, para as coordenadoras de enfermagem, o tempo real, como tinha sido aquele dia, né? Que score o paciente dava para aquela experiência naquele dia. Porque hoje, as principais metodologias que a gente tem de mapeamento são sempre a posteriori, né? Então, o paciente está em casa, ou a gente liga e faz um follow-up, ou recebe um disparo de e-mail, ou no momento da alta você usa um QR Code para o paciente poder falar um pouco da experiência dele, né? É difícil você ter uma mensuração em tempo real, né? Em que você pode fazer algo para transformar essa jornada enquanto ela está acontecendo. Então, a tecnologia... Ela ajuda muito, tanto para isso, para você capturar o dado, mas também para transformar esse dado, né? O que eu faço? Como eu transformo isso, que é um dado, numa informação que vai ser usada para gerar conhecimento, e esse conhecimento vai ser usado para um processo de tomada de decisão. A gente tem que enxergar esse caminho como um todo, né? Isso vai desde disso, assim, de pesquisas quantitativas, então você envia questionários para os pacientes responderem. A gente tem conselho consultivo, que é uma maneira de abordar isso qualitativamente. A gente faz também entrevistas de profundidade, quando algum paciente ou alguma situação que chama a atenção, um relato na ouvidoria,
ou uma situação adversa que ocorre dentro do hospital, a gente traz esse paciente ou esse familiar para eles contarem o que aconteceu. Mas, gente, não é só contar o que aconteceu, depois a gente faz um follow-up, mais ou menos 2 meses depois, traz de novo para falar o que mudou a partir daquilo que eles contaram. O que deu para mudar também. A gente que trabalha em instituição sabe que, às vezes, a instituição é um grande elefante branco, né? Mesmo uma pequena mudança que é muito simples, demora meses para acontecer. Mas a gente está sendo muito transparente nesse processo e é muito interessante, e a gente aprende, toda reunião a gente aprende com o paciente, que às vezes você está mirando em alguma coisa, você acha que o melhor é aquilo, né? Tem a experiência clássica que o Einstein sempre conta, existiam muitas queixas de nutrição, e aí eles contrataram um chefe para assinar os pratos que iam ser servidos para os pacientes dentro do Einstein. E aí levaram isso para o conselho de pacientes. O que os pacientes falaram? Tá bom, mas se a comida vier quente, resolve. Chefe. Né? E essa humildade que você tem que ter quando você está de frente para o paciente, que você está achando que... Recentemente, a gente fez uma roda de conversa com familiares da UTI para aprender a experiência dos familiares do paciente da UTI adulto. Né? Como é a vivência. A gente achava que ia vir assim, não tem banheiro, não tem cadeira, não tem... A gente achava que ia vir coisas de estrutura, assim, basicamente. Tudo que eles trouxeram eram questões de comportamento, de se sentir acolhido, de ter mais tempo para conversar com o médico, de poder chamar o enfermeiro e ele tá disponível para vir, né? Assim, aparecem outras coisas. E você tem que ter a humildade de primeiro escutar isso, o que também é difícil, né, Juliana? Assim, nas reuniões você tem que, às vezes, segurar, falar para a equipe que está assistindo, olha, não precisa responder agora, esse é o momento de ouvir, depois a gente vai responder para os conselheiros ou para o paciente, o que a gente vai fazer, o que a gente está fazendo. Nesse momento é só para a gente ouvir. Jamais ser reativo, né? Evitar uma reatividade, porque o primeiro momento o paciente fala, você quer responder, né? Você fala, não, mas isso não dá para fazer. Quer justificar ou defender, né? Não é assim, não dá, né? E você precisa até alinhar isso internamente, né? Para poder todo mundo estar na mesma página, né? E ter essa postura de acolhimento, humildade e aprendizado, assim. Você entender que o erro, e isso é algo cultural da área da saúde. Desde 1999, com o Errar é Humano, a gente ainda não aprendeu direito, né? Que é para a gente não apagar o erro, que é para a gente aprender com o erro. E a gente está sempre tentando maquiar o erro, esconder, não falar sobre ele, tratar ele meio que para debaixo do tapete, né? Atrás da cortina, e a gente tem que ter muita transparência e explicitar isso, assim. Acho que esses são os principais caminhos aí para... como se trabalha, como se operacionaliza essa experiência dentro de um hospital, por exemplo. E sabe um comentário? Esse grupo, ele vai ficar 1 ano com a gente. Então, eles vão acompanhar toda a evolução das nossas ações. Então, né, ali a gente tem quem já usou, quem usa ainda o HCOR, paciente ou familiares, como o Rafa comentou. E aí é 1 ano de convivência com a gente, acompanhando e construindo tudo junto. Então, isso eu acho muito valoroso também. Eu tenho uma pergunta aqui, que falando em escuta de paciente, a Sharon perguntou como funciona a escuta desse paciente, né? Qual é a pesquisa utilizada? Que vocês falaram ali anteriormente, né? Sobre a escuta. Eu acho que ela quer saber realmente como interpretar tudo isso e como analisar, exatamente o que você falou, né, Rafa? A gente tem a pesquisa de satisfação e experiência mais quantitativa. O paciente recebe por e-mail o NPS, que é uma medida básica de satisfação, muitas instituições usam para ele responder. E a gente selecionou 5 questões do HCAHPS, do HCAHPS, que é um instrumento americano de avaliação da experiência do paciente, principalmente em contexto hospitalar. Ele recebe 5 questões. O instrumento tem mais de 20 questões, só que uma das primeiras coisas que a gente aprende quando a gente está mensurando a experiência é que não adianta você mensurar 20 questões se você não vai conseguir mudar 20 coisas na instituição.
Escolha ali aquilo que vocês acham que é o núcleo central, aquilo que é importante e aquilo que você vai conseguir mudar depois, né? Mas a gente escolheu comunicação com o enfermeiro, comunicação com a equipe médica, orientação de alta, informação sobre medicação e limpeza. São as 5 questões que o nosso paciente responde, que ele avalia para a gente ver a experiência dele. Aí isso a gente transforma num boletim que vai mensalmente é divulgado dentro da instituição, e eu vou fazendo essas reuniões, como a Ângela falou, com as áreas para discutir esses resultados e ajudar nos planos de melhoria. Esse é um caminho. O outro caminho são as entrevistas de profundidade, né, e as conversas e as reuniões com o conselho consultivo. Essa é uma abordagem mais aberta, a gente não leva tanto as coisas fechadas ou estruturadas, é mais a partir do que eles contam, mas uma coisa que ajuda muito é quando a gente separa tudo que foi falado, né, então, um exemplo clássico, eu cheguei aqui no hospital, o lixo não estava limpo, e a enfermeira demorou para me chamar, e depois que eu fiz o atendimento com o médico, eu não sabia que medicação eu estava tomando. Aí você pega esses 3 problemas e você vai separar o que é de ambiente, o que é de pessoas e o que é de processo. Aí você vai ver, bom, de ambiente, o lixo não estava limpo. Então, vamos tentar trabalhar aqui na esfera ambiental. Quem eu chamo para trabalhar ambiente? Eu chamo arquitetura, eu chamo operações, eu chamo... Então, esse problema nós vamos conduzir aqui. Problemas com pessoas, a enfermeira não foi cortês, com quem que eu vou trabalhar isso? Vou trabalhar com a liderança da enfermagem, vamos ver que treinamentos, que dicas a gente... Então, isso aqui. Problemas de atraso, o que aconteceu com a medicação? O problema é na farmácia, o problema é no prontuário eletrônico, o problema... E aí você vai agregando. Acho que um caminho que tem ajudado muito é quando a gente separa a partir desse tripé, que é o tripé básico da experiência, né? O que é de pessoas, o que é de processo, o que é de ambiente. Fica mais fácil de operacionalizar algumas coisas. Nossa, perfeito, perfeito. E aí a gente trazendo também, linkando com a cultura, isso é uma educação cultural, né, da equipe como um todo. E aí eu até vou puxar o gancho um pouquinho, voltando para a tecnologia, Rafa, porque falando-se em cultura e esse trabalho que vocês pontuam com a equipe dessas mudanças, principalmente de olhar para o paciente, porque a gente tem essa cultura de julgar o erro, né? Então, as pessoas têm medo de ser avaliado por uma questão de julgamento, ou, nossa, eu vou, sei lá, ser demitido. E não é isso, é poder melhorar a experiência para o paciente, porque talvez não seja a pessoa, seja um processo ou alguma estrutura daquela pessoa que teve a consequência do erro, né? Então, assim, acho que é legal a gente trazer bastante essa discussão para que as equipes possam se sentir também empoderadas desse seu próprio erro como aprendizado, talvez pensando e trazendo para a gestão, porque não é só a gestão também, é importante a gestão que tem que trazer ideias, né? Mas a equipe, puxa, eu errei. Eu posso também pensar, olha, eu poderia ter feito melhor se tivesse, né, trazer essa discussão mesmo, mas puxando essa questão de cultura e educação, já que vocês falaram dessa ferramenta, e teve o Paulo Silva aqui que colocou que maravilha a utilização dessas ferramentas, eu até me estendo aqui perguntando para você, antes de implementar, vocês tiveram alguma resistência da equipe na utilização? Como é que foi esse processo da implementação de uma tecnologia que impacta a experiência do paciente? Oi, Ângela. Estamos... Não, vocês me ouviram? Rafa, sim, eu ouvi. Voltou? Acho que está tudo bem agora. Então, eu acho que num primeiro momento, assim, há uma resistência no sentido de que, e foi muito interessante que eu vi no workshop que vocês discutiram isso, que a gente sempre tem, quando você vai implementar uma tecnologia, a desconfiança de que isso vai trazer uma nova carga de trabalho. Né? E não que é o contrário, que a tecnologia vem para diminuir alguns aspectos da carga de trabalho. Acho que o primeiro movimento é esse, assim, de qualquer coisa que você vai propor, você tem que pontuar e, de alguma maneira, sensibilizar de que, olha, isso veio talvez para ajudar e não para atrapalhar, né?
principalmente quando você está falando no campo digital. E o segundo ponto eu acho que, agora eu estou falando até como psicólogo, é muito comum que as equipes fiquem com esse receio, né? A gente fala isso, fica com alguma ansiedade paranoica, assim, bom, então essa tecnologia está vindo aqui. A Ângela pode contar um pouco como foi o tablet, que o tablet media o tempo que o paciente acionava e o tempo de resposta. Nossa. E aí as equipes ficaram assim, nossa, isso vai mostrar que a gente está atrasado, que a gente... isso vai trazer mais problemas. Mas aí eu acho que também é o desafio da Ângela, como grande gestora que ela é, e ela consegue imprimir isso na equipe dela, que é criar um ambiente de segurança psicológica, em que o erro pode aparecer, a gente pode falar abertamente sobre os erros e aprender com os nossos erros. Sim, eu acho que essa é uma cultura que eu não vou dizer que ainda está super, né, madura no hospital, mas a cultura da notificação, ela é valorizada aqui dentro. Então, a gestão, a qualidade, a gestão de risco, a qualidade, ela quer que as áreas notifiquem, né, no assunto anterior. Em relação ao tablet, eu fui com muito jeito com as equipes, porque eu posso, hoje, ter a questão do tempo mesmo, como o Rafael falou. Então, o paciente vai acionar a enfermagem, o tempo começa a correr e tal. Mas eu poderia ter começado ainda um pouco mais radical, assim, que é lendo o crachá, sabendo quem. Mas a gente não. Vamos começar apontando que existe isso, para você saber qual foi o profissional que foi até o quarto, né? Mas a gente não começou assim, não. E foi uma grande surpresa esse tablet. Primeiro, porque ele, como o Rafa falou, ele é dividido em 2 assuntos ali. Primeiro, para o paciente ter autonomia de chamar algumas áreas que não precisa ter intervenção da enfermagem. Porque o que acontece normalmente? A campainha bate, 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 bate. Você vai para o quarto, eu quero falar com a nutrição que eu preciso de água. Eu quero copo. Ou, eu quero que venha limpar o banheiro de novo. Né? E se a gente for pensar, quantos chamados não são da área da enfermagem? A maioria. Não sei se a maioria, mas uma grande parte, porque eu acho que a maioria é a enfermagem mesmo. Mas até a enfermagem a gente fez customizado de uma forma que quem vê o dashboard lá no posto de enfermagem já sabe o porquê que ele está chamando, e já se adianta. Então, você sabe que ele está te chamando porque o medicamento acabou. Você sabe que ele quer sair da cama e ir ao banheiro. Você sabe, né? Então, N questões ali você já vai preparado, né, para atender aquela demanda, e você prioriza também, que é um travesseiro. E você prioriza também, vamos dizer, se eu tenho um chamado que é por dor, e duas campainhas bateram ao mesmo tempo, eu vou na dor. Depois eu vou no medicamento que acabou. Então, no final das contas, no começo gerou, né, aquela ansiedade e tal, mas hoje, a equipe de enfermagem, principalmente, gostou demais. Por quê? Quanto tempo economizado por dia, né, a gente obteve com isso, né? E essa questão, que eu acho que é a mais bacana também, de o paciente em tempo real estar lá registrando o que não está legal, ou elogiando, que a gente também, claro, sempre está compartilhando com todos, e a gente tem muito mais elogio do que reclamação, ainda bem, isso pela ouvidoria, pelo tablet e tudo, né? Mas assim, de você conseguir resolver as questões imediatamente, para não precisar gerar uma ouvidoria, não precisar a gente resolver, como o Rafa falou, depois que o paciente foi embora. Porque, assim, claro que existe, né, o enfermeiro entrando nos quartos, conversando com os pacientes, o coordenador da mesma forma, mas quando ele registra, é muito importante, porque ele coloca toda aquela preocupação, angústia, né, ansiedade e toda a insegurança, talvez, que ele tenha ali naquelas palavras. E a gente lê na íntegra, consegue ir lá e discutir e negociar algumas coisas. Já aconteceram várias negociações com o paciente, bacanas, né? E eu acho isso que foi muito, muito, muito válido, né? Uma outra questão... A gente caminha, né, até para o que a gente está trabalhando na instituição como gestão da expectativa do paciente. Sim. E às vezes ele não sabe, né? Ele não sabe como as coisas funcionam, ele não sabe por que demora algumas coisas, ele não sabe, né, que não, por que não pode algumas coisas. E aí, quando você trabalha dessa maneira, como a Ângela falou, gerindo essa expectativa, ele entendendo, ele participando, né, do que está acontecendo com ele podendo escolher algumas coisas, né?
Isso transforma mesmo a jornada do paciente. Ainda que não seja o que ele quer, ainda que ele saia frustrado, mas ele sai pelo menos com um senso de agenciamento, de que ele fez parte disso, ele não estava vulnerável aí. E eu sempre incentivo muito o pessoal nesse ponto, porque às vezes o que o paciente quer não é o ideal. E a gente está ali para, de uma maneira muito gentil, educada, falar, olha, eu não posso fazer desse jeito, porque, tananana, vamos lá, né? Então, isso já aconteceu várias vezes. Vou dar um exemplo bobo. Vai ter uma transfusão de sangue, ele quer usar um catéterzinho bem fino. Ah, não, me funciona com mais fininho, não sei o que, não sei o que. Ai, tá bom, vou fazer, porque o paciente quer que ele, né? Não. Daí você vai chegar lá e falar, não é adequado, pode ocorrer isso, isso e isso, a gente vai ter que funcionar assim, com um catéter mais calibroso, mas pode ter certeza que vai ser entregue o melhor cuidado ao senhor, à senhora. Então, esse posicionamento é muito importante do profissional. Não é só fazer a vontade do paciente, é se mostrar como profissional, como entendedora, né, daquela evidência técnica científica, explicar na linguagem do paciente, que é muito importante também, como é importante, né, que a gente não citou, entender a literacidade desse paciente, o quanto que ele consegue te entender, para a gente poder descer na linguagem dele, né, para ele entender o que a gente está fazendo, e falando e orientando, né. Então... E isso traz a segurança para o paciente. Espera lá, ela, né, não vai fazer o que eu quero, mas é porque pode acontecer isso, quer dizer, eu confio, então, por favor, né, faça, porque eu confio no que você me explicou. Exato. É bem diferente, exato. Agora, eu não posso deixar de perguntar, falando de... prometo que a última pergunta, eu vou ver aqui quem está assistindo, se alguém quiser fazer... Está no LinkedIn, no YouTube, as pessoas estão participando, mas, Rafael, eu gostaria que você trouxesse aqui para todo mundo que está assistindo, principalmente para quem, se tiver alguém da tecnologia também, né, entender por que é importante trazer o psicólogo nesse processo de cuidado integrado quando a gente fala de experiência do paciente, né? Poxa, ele tem que ser ouvido, esse profissional, né? Porque impacta direto. Então, qual é a importância do psicólogo nesse cuidado integrado? Acho que a gente, como estudioso do comportamento humano, e uma das principais tarefas que a gente tem, às vezes, como psicólogo hospitalar, é justamente ajudar nesse alinhamento entre aquilo que é assistencial, o cuidado em saúde, no modelo que ele está dentro da instituição, com aquilo que é a biografia daquele paciente, os valores, as crenças, aquilo que genuinamente importa para ele, né? A gente já, enquanto psicólogo hospitalar, a gente já faz isso, mas a gente costuma fazer isso no nível 1 a 1, né? Então, eu acompanho a Ângela, eu sei que a Ângela gosta de determinada comida, e aí eu entendo como psicólogo que talvez a gente possa fazer o dia do desejo para a Ângela, que isso vai ser um elemento importante para ela seguir em tratamento, né? E aí a gente faz essa costura dentro da equipe, né? Do micro, daquela equipe de cuidado para aquele paciente, para a Ângela, né? Isso já é um trabalho de enorme valor, porque a gente, às vezes, é quase que uma das profissões lá dentro, né, que mais reconhece a subjetividade e legitima e dá lugar para essa subjetividade num ambiente extremamente rígido, hierárquico, protocolar, né, que às vezes tem uma dificuldade de fazer concessões, né, e às vezes as concessões não acontecem. Algumas são pela segurança do paciente, mas outras são só porque as coisas são assim, sempre foram assim, aspectos da cultura da instituição. Agora, quando a gente vai, por exemplo, para um campo, por exemplo, um escritório de experiência, ou a posição que eu ocupo hoje eu não estou mais na assistência, eu não estou mais no 1 a 1. A gente fala de uma posição de gestão também, né? É quando você leva esse olhar não só mais para o micro, para a equipe, mas para o macro, né? Você vai ajudando todo mundo a entender que tem algumas questões que, poxa, a subjetividade humana pode ser considerada no desenvolvimento desse protocolo. Por mais que a evidência 1A seja de que o paciente tome remédio de 3 em 3 horas,
como é acordar, então, de 3 em 3 horas à noite para tomar esse remédio, né? Será que não tem outra coisa que a gente pode fazer para ajudar? Mas aí você não está falando mais do micro, você está falando do macro, né? Então, acho que trazer o olhar da subjetividade para algo que é coletivo, não é mais no 1 a 1, né? Considerando, claro que é um desafio, né? Porque o singular e o universal a todo momento estão colocados ali, o que serve, por mais que o desafio é não transformar o singular num novo protocolo, né? Então, agora, para todos os pacientes, a gente não vai dar medicação às 3 da manhã. Não, peraí, vamos ver. Para esse paciente, ele não queria acordar, mas para outro, de repente, é notívago, isso é indiferente, né? E a gente pode manter para ele. Para esse paciente, tem visita PET. Mas para esse paciente não faz sentido, não é uma obrigatoriedade, né? Trazer o cachorro só porque trouxe o do outro. Se ele não quer, se não é importante para ele, se a relação que ele tem com o cachorro é outra, só para a gente também não ir criando uma tendência nossa na área da saúde, né? Aquilo que dá certo, a gente quer instituir como protocolo. Aí eu brinco bastante com a equipe, que é assim, olha, a gente vai instituir um processo, mas não um protocolo. Porque o processo garante que eu não vá ter variabilidade e que, se a gente tiver necessidade, a gente sabe o que fazer, por onde caminhar. Agora, o protocolo é rígido, é enrijecido e talvez não sirva para todo mundo. E aí traz a coerência do que você coloca aqui, que até eu aprendi horrores aqui, que é a experiência humana, né? Não posso falar da experiência do paciente, porque o paciente, ele é mais do que um paciente, né? Ele é, por exemplo, o Rafael, que gosta de, sei lá, chocolate amargo. Vou falar de mim, né? A Juliana, que gosta de chocolate amargo, o Banoff, que também é isso, que é insegura, né? Que tem uma filha. Então, é a experiência humana. Posso falar uma coisinha sobre isso, Ju? Nesse tablet, até a nossa psicóloga que desenvolveu, tem um pedacinho lá que chama-se prontuário afetivo. E lá, afetivo. E lá ele descreve exatamente quem é ele. Eu sou tal, gosto de ser chamado tal, tenho tantos filhos ou não tenho filhos, tenho meu cachorrinho que é tal, gosto, meu hobby é isso. Para a gente conhecer, puxar um assunto tal, então também existe isso no tablet. A gente foi customizando com coisas que a gente achava importante. A nutrição quis também customizar, vamos colocar um questionário sobre o que gosta, o que não gosta, o que tem intolerância, né? Mesmo que a gente faça na anamnese. Então, é um espaço ali que ficou bacana também para isso. E por isso que eu digo, gente, o hospital pode ter passado por N recertificações de qualidade, ou não tem nenhuma, sempre é desafiador, e sempre a gente pode implementar alguma coisa nova. Agora eu estou toda lá querendo implantar um voluntariado. Por quê? Porque a gente fez uma pesquisa, né, com todos os pacientes. O que importa se a gente fizesse um programa de voluntariado? O que vocês iam gostar? Daí, claro, eu coloquei várias opções. Aí, massagem, né, automaquiagem, meditação. Então, eles fizeram, fiquei um mês lá, a gente ficou um mês entregando e recebendo essas pesquisas, e a gente está aí montando um plano de voluntariado, que tem muita gente interessada em vir mesmo, né, para um hospital e poder estar contribuindo aí, mesmo sendo um hospital privado. A gente tem muita gente que nos procura, o que eu posso fazer para ajudar esses pacientes, e com certeza vai ser uma outra novidade bacana aqui para os nossos pacientes, e vai ser em breve. E que eles escolheram, né, Angela? Eles que escolheram, exatamente. Eu chegar lá e falar, eu vou fazer 100 toalhinhas de crochê, e dá para fazer touquinha de crochê e dá para os pacientes. Exato. Não, eles que escolheram, eles que ranquearam, né, o primeiro, segundo, terceiro interesse, e aí do todo a gente montou aí o que de fato importa para ele. Olha, eu estou encantada, imagino que todas as pessoas aqui estão também. A Ana Maria Pires aqui também acabou de falar, prontuário afetivo, muito interessante. Quer dizer, vocês, eu sou muito grata de poder proporcionar esse espaço aqui e muito grata por vocês dois estarem abertos a compartilhar todas essas experiências. Gente, eles têm o tablet, a gente até gostaria, convido
o pessoal que desenvolveu o tablet para conversar com a gente, mas se você não tem o tablet, o prontuário afetivo você pode colocar em qualquer planilha, né? Também. Poxa, isso Qualquer entrega quadro. valor Um quadro dentro do quarto do paciente, né? Que a gente já tem um quadro, você pode colocar ali, dá para inventar muitas coisas, com e sem tecnologia. Tem que ter a criatividade. Exato. Para quando a gente fala de experiência do paciente, é isso, né? A criatividade. Nossa, o que você falou é muito importante. É um processo, não é um protocolo. Porque aí, se eu criar o protocolo, eu deixo de pensar na experiência humana. Né? Para fechar, porque senão a gente vai... Olha, eu estou quase estourando para fechar. Ângela e Rafa, eu gostaria que vocês pudessem compartilhar. Eu sei que foram muitas dicas, quem esteve presente aproveitou, e essa live vai ficar aberta publicamente para que todas as pessoas possam ter acesso a todos esses conteúdos e dicas já faladas. Mas só para finalizar resumidamente, tem alguma frase, alguma colocação, alguma dica que cada um de vocês poderia dar para quem está assistindo a gente? Fala, Rafa. Primeiras damas, não, tô brincando. Não, vai psicólogo primeiro. Olha, eu tenho uma, assim, eu acho que a gente está falando de experiência do paciente, a gente falou de experiência da família, mas a gente não pode tirar do horizonte, e isso tem que estar no mapa de quando você está trabalhando com experiência, e a gente adotou o conceito de experiência humana por isso, que é da experiência da força de trabalho, dos colaboradores. Isso conta e muito, inclusive para fazer uma boa entrega de experiência para o paciente. Então, a gente hoje também olha para o nosso colaborador, que experiência de trabalho ele tem e como a gente pode cuidar disso. Nossa, Ângela, acho que não dá nem para complementar, né? Depois dessa. Não, exato. Mas é isso, mas isso eu acho que né, a gente falou sobre o olhar do líder, né? Esse estar junto, assim, você estando junto, trabalhando junto, você sente o que eles sentem, você vê o que eles veem, e isso faz toda a diferença. Com certeza a gente consegue implementar junto, você pode ter certeza que é um caminho do sucesso. Olha, muito obrigada. Depois, se vocês quiserem, eu ainda vou deixar uns 2 minutinhos quando encerrar a transmissão para vocês poderem ir lá no chat. Tem bastante gente falando de vocês aqui. Muito obrigada mesmo. Eu espero que a gente possa ter vocês de novo aqui na Navegue sobre esse assunto, porque tem mais da metade das coisas que eu anotei e a gente não se aprofundou. Então, puxa, muito obrigada mesmo, Ângela e Rafa. E até mais, viu? Nós que agradecemos, foi uma oportunidade ótima, tá? Muito obrigado, Juliana. Obrigada a todos. Pelo espaço. E também, se quem quiser conversar mais, trocar mais figurinhas, é só procurar a gente lá no HCore. Ai, olha, excelente. Eu vou disponibilizar o LinkedIn de cada um de vocês também aqui no chat para que eles possam entrar em contato. A Ângela, gente, eu digo, a Ângela é super aberta, ela quer, né, promover exatamente esse senso de comunidade e de compartilhamento de informação. Então, muito obrigada. Obrigada também. Foi um prazer. Puxa, muitos aprendizados. A Navegue vem para somar, não para segregar. Nós estamos aqui discutindo sobre tecnologia, transformação de saúde, transformação digital na saúde, e por isso a gente traz os desafios do que a gente tem que aplicar no dia a dia, para mostrar que é no HCore, é no AC Camargo, é numa clínica pequena aqui do bairro. Estamos todos juntos. E o único resultado é o paciente. E você é paciente também, né? Então, todos somos. Então, olha, muito obrigada a todos que estiveram aqui presentes. Convido quem quiser e sentir vontade, confortável de compartilhar também a sua iniciativa. Hoje vocês aprenderam sobre o prontuário afetivo. Então, eu faço esse convite para todos vocês.
E o nosso próximo encontro é dia 7 de novembro, e a gente vai discutir sobre a importância estratégica da experiência do paciente relacionado ao VBHC específico. E o convidado é surpresa, vou divulgar mais para frente. Então, uma boa noite a todos vocês e boa semana. Até mais.